Ifá wa bọ́lá ni o, Ifá wa bọ́lá ni. Ẹ jẹ́ ká rọ́jú ká ṣe ti fá, ẹ jẹ́ ká. Então, pessoal, vamos dar começo então, já temos bastante pessoas conectadas. Hoje vamos a tocar uma história do Okarameji sobre a personagem que chamamos de Omolou Jigin, tá? Como sempre, vou primeiro recitar o verso, vou fazer a tradução em português para vocês e posteriormente vou contar a história e, para finalizar, vou trazer as mensagens, o que o Ifá revela através dessa história para a humanidade, né? Para nós, para os seguidores dele e para que não são seguidores também, porque Ifá é um conhecimento, uma filosofia que não só abrange aqueles que são seguidores, ok? Então, sem mais preâmbulo, o verso do Okarameji seria assim: Okarankani Okarakalogun, Okarameji Jabenu Simini, Adivafu Omolu Jikin, Tintorumbobani Sileaye, Ebobonio se, Osimbe Pompiorubo, Eborelo Undadaju, Mde Jigi o, Omolo Bia Babio, Biayo, Jigi o, Omolo. Ese verso quer decir literalmente un Okaran por aquí, otro Okaran por lá. Dois Okaran sempre aparecem com a boca estreita. Então, esses três sacerdotes, esses três babalawos, é uma clara referência à impressão do Okarameji. Tá? O Okarameji vendria a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Então, o que Ifá está dizendo com essa parábola, esse jogo de palavras, é um Okaran na direita, um Okaran na esquerda. Os dois Okaran estreitam a boca. Por quê? Porque embaixo eles só têm uma patinha de cada lado. Simplesmente isso. Só que no idioma de Awo, há uma forma de saudar, um oriki, para esse Odu, é normalmente isso. Okaran Kani, Okaran Kan Logun, Okaran Mejeja, Benisibini, Abenusimini. Então quer dizer que um Okaran por aqui, um Okaran por lá. Dois Okaran com sua boca estreita. Ok? Foram quem consultaram para Omolun Jikin. Omolun Jikin é um personagem, uma mulher, quando ela estava vindo do Orun para o Aie, é decir, do mundo espiritual para o mundo físico. Os babalawos pediram para ela fazer ebó. E Omolun Jikin fez o ebó, seguiu as recomendações do Ifá. Ok? O verso diz: Oborelo undadaju, que quer dizer, seu ebó foi perfeitamente aceito. Até aí tudo bem. Ok? E o verso logo diz: Jingi Jigio Omolon. É algo para cuidar, algo extremamente valioso, é aquela coisa. Tá? O verso diz: Babio, baio, Omolon. Jigi Jigio Omolon. Então quer dizer de que aquilo que é extremamente valioso foi o que Omolon Jigin pariu. É aquilo que estava faltando, é aquilo que se tornou a verdadeira riqueza dela. Então, a história diz assim, que Omolon Jigin decidiu empreender a viagem do mundo espiritual para o mundo físico, e aí foi consultar com seus babalawos. Seus babalawos consultaram Ifá para ela, e o Odu que se revelou foi o Okarameji. Aí os babalawos falaram de que ela poderia fazer qualquer coisa no Ileaye, no mundo material, no mundo físico, mas que sua verdadeira alegria, sua verdadeira riqueza iria ser seu filho, seu primeiro filho. E até que ela não tivesse seu primeiro filho, ela não se sentiria repleta, enchida, feliz, estável, tá? E que uma série de problemas iriam acontecer. Que era importante ela seguir as recomendações do Ifá,
fazer o sacrifício indicado e logo poderia partir para o Ilha. O Molon Tikin concordou e seguiu as orientações, assentiu as informações do IFA e ofereceu aquele sacrifício. Aí ela empreendeu a viagem do Olum para o Aie. Quando ela chegou aqui no Aie, muita coisa começou a acontecer na vida de Omolon Tikin. Era uma mulher sumamente próspera, era uma mulher que tudo o que ela queria acontecia, era uma mulher que começou a fazer muita riqueza. Com essa riqueza colocou mais negócios, com esses negócios fez mais riqueza, começou a comprar propriedades. Ela se tornou extremadamente próspera. Todo mundo queria ser amigo de Omolon Tikin. Todo mundo queria ser importante ou relevante na vida dela. Ela se tornou a líder das mulheres de sua comunidade, Yalodé. Só que em certo momento, Omolon Tikin começou a atravessar alguns sucessos espirituais um pouco cabulosos, tá? Até chegar um momento de que ela não se sentia feliz. E ela passava por algumas experiências espirituais que não eram assim positivas. E começou a perder o gosto pela vida. E inclusive amistades dela falavam para ela de que ela tinha tudo, mas que não compreendiam o porquê ela não tinha capacidade de ser feliz. E aí nem sequer o Molon Tikin sabia responder. Até que um certo dia, por conta do ebó que o Molon Tikin tinha feito, apareceu Exu do lado dela. E Exu fez lembrar das palavras do Babalawo no Olum. E aí o Molon Tikin lembrou de que aqueles babalawos tinham falado de que até ela não ter um filho, nada na sua vida teria motivo de ser. Nada preencheria ela. Sua verdadeira riqueza e alegria ia ser o filho que ele iria ter. Aí o Molon Tikin lembrou daquelas palavras e começou a não focalizar tanto no crescimento, no prestígio, no dinheiro, e começou a procurar seu filho. Foi até que o Molon Tikin conseguiu ter seu primeiro filho, quando tudo começou a melhorar para ela. Porque ela entendeu, desse momento para frente, de que tudo o que ela tinha conquistado e adquirido na vida não tinha nenhum tipo de valor se ela não tinha um legado que deixar. Não tinha nenhum tipo de valor se ela não tinha a verdadeira riqueza que estava predestinada para ela. Ah? O Molon Tikin começou a cantar Jigi Jigi o Jigi Jigi o Molon Bobabiu Bobaio o Molon. Essa cantiga quer dizer, é aquilo que é extremamente importante. É aquilo que é extremamente importante, foi aquele filho que eu tive. O filho é algo para adorar. O filho é minha verdadeira riqueza. Essa história de Fá ensina que quando as pessoas nascem no Ilha e elas têm uma riqueza predestinada, tá? Lembrando que a grande parte do destino é o próprio ser humano que escolhe no Olum, é bem importante que a pessoa não esqueça disso. É bem importante a pessoa seguir as orientações de Fá, porque a pessoa pode chegar a ter muito mais do que Ifá predestinou para ela. Só que aquilo que está predestinado é a verdadeira riqueza da pessoa. Muitas vezes a pessoa não presta valor para isso e sigue correndo em procura de grandes coisas, porque o próprio sistema leva a pessoa a conquistar grandes coisas. Mas o que é verdadeiramente relevante e próspero para essa pessoa, muitas vezes não é tão grande como aquelas ambições ou anhelos que a pessoa tem. Foi o que aconteceu com o Molon Tikin. Até que ela não conseguiu ter seu filho, ela chegou um momento que não sabia nem para que ela estava vivendo. Tá? Então, a predestinação funciona assim. Tem coisas que não vão acontecer de forma iminente, mas é tarefa do ser humano pesquisar, reflexionar, e é tarefa do ser humano não contradizer seu destino, porque a única forma da pessoa viver feliz aqui no Milayé é justamente cumprir seu destino. É para isso que está o Ifá. O Molon Tikin não contestou
a palavra de Fá. Omolou um tiquim, não, ela fez o ego, ela seguiu a recomendação de seu babalawos. O problema não foi consciente, foi inconsciente. Ela chegou aqui no Ileayé, tudo começou a fluir bem, e ela esqueceu de aquilo que realmente era importante e já tinha sido alertado lá no Orum. Tá? Também desse verso podemos extrair a informação de que como uma pessoa sabe o que foi pactado, combinado ou recomendado no Orum. Para quem não sabe, toda pessoa quando empreende a viagem do mundo espiritual para o mundo material, todo mundo vai consultar Ifá. Todo mundo. E todo mundo faz sacrifício, assim como que aqui na Terra, cada vez que consultamos Ifá, devemos fazer sacrifício. No mundo espiritual funciona da mesma forma. E algumas pessoas fazem o sacrifício completo, mas esquecem da recomendação quando chegam aqui. E aí muita coisa começa a dar errado. Muitas pessoas decidem não fazer o sacrifício. E aí quando chegam aqui começa a dar tudo errado. E tem pessoas que fazem o sacrifício e seguem as recomendações de Ifá. Então, quando uma pessoa se afasta seu destino inconscientemente, porque quando nós cruzamos os dois planos, vamos dizer assim, nós saímos do mundo espiritual e vamos para o Ileayé, devemos passar pela fronteira. Tá? Nessa fronteira, que chamamos Girona, está o Nibodé. E nessa fronteira que separa o mundo material do mundo espiritual, existe uma árvore, Igibagbe, que é a árvore do esquecimento. Tá? E também tem um mercado aí também, o famoso mercado de Jigbomekun, tá? Que são obviamente uma parábola, certo? Aí, quando a pessoa vem para o Ileayé, ela esquece, ela está obrigada, o Nibodé cuida de que a pessoa toque a árvore do esquecimento. É por isso que ninguém lembra o que foi aconselhado, ninguém lembra o que escolheu no Orum, tá? No mundo espiritual. Mas quando uma pessoa se afasta de forma inconsciente de seu destino, tá? Como no caso de Omolou Jikin, como saber o que a pessoa escolheu? Como saber como conectarnos com nosso destino? Como saber que coisas ficaram faltando? Já seja cumprir uma recomendação, já seja um sacrifício do mundo espiritual. Para isso é que sirve o Itefá. Tá? Então, quando uma pessoa accede a seu destino aqui na Terra e pode revelar seu destino aqui na Terra, é Itefá. É o que se faz no Itefá. Tá? Quando uma pessoa entra no Ibodu, é justamente para isso, para nos remontar aquele momento da concepção da pessoa. Em termos físicos, a concepção seria o momento quando toda pessoa empreende a viagem do mundo espiritual para o mundo material. Ok? Lembrando que para nossa crença, o útero materno sigue sendo o mundo espiritual. Então, até que a criança, o bebê não sai do útero materno, ela continua no mundo espiritual. É por isso que não mexemos com a criança do terceiro dia. Assim como qualquer iniciação, o terceiro dia é relevante. É quando a pessoa, a partir do terceiro dia, pode sair para a vida. Ok? Que chamamos de Kotá. Tá? Terceiro dia. Então, o Omolou Jikin, tá? Foi lembrada de aquilo que foi orientada no mundo espiritual. Todo mundo vem com recomendações, todo mundo vem com advertências, todo mundo vem com sacrifícios feitos ou não feitos. Ou muitas pessoas têm vários sacrifícios para fazer e só decidem fazer algum sacrifício e não outro. Mas o importante e relevante da história é ver o peculiar e o importante que seria o desempenho, o correto desempenho de nosso destino. Tá? Reitero, o Omolou Jikin não tinha um problema de conduta. O Omolou Jikin não era um problema de falta de talento para conquistar grandes coisas na sua vida. O Omolou Jikin se tornou próspera, se tornou reconhecida, tinha muitas amistades, tinha influência, tinha poder, tinha muita riqueza. Tá? Mas estava faltando aquilo que foi advertido que seria a verdadeira felicidade dela, que era seu filho.
E ela, por correr detrás de desafios grandes, esqueceu o mais importante. Por isso o verso diz: Jigi, jigi-o, omolon, babiu, baio, omolon, jigi, jigi-o, omolon. É dizer, é aquilo relevante, é a coisa que vai me fazer feliz. Aquele filho que eu pari é o que me traz alegria. É aquilo que era importante. Ela terminou reconhecendo que tinha esquecido do que realmente importava para sua vida, que era aquele filho. Tá? Para as pessoas que aparece o Karan Meji, tá? Analisando esse verso, recitamos esse verso para a pessoa. Obviamente, vocês sabem que eu não costumo dizer os materiais de sacrifício por internet, isso já forma parte para o treinamento do meu Omoawo. Obviamente, tem todo um sacrifício, foi aquele sacrifício que o Molo Jigin fez antes de vir para o Ilhaie, tá? Mas se diz que a pessoa vai ter mais um filho. E a partir da concepção desse filho que a vida da pessoa vai se tornar próspera. Porque a pessoa pode ter tudo na vida, mas está faltando somente aquilo que realmente vai ser sua riqueza, sua prosperidade. Tá? Também se diz como conselho, tirado de Seitan, dessa história de Fá, de que é importante que a pessoa não esqueça das coisas relevantes do seu destino. Tá? Se uma pessoa, por exemplo, é iniciada no Ifá, não tem margem de erro. Se ela realmente foi iniciada em Ifá, se realmente passou por um processo iniciático legítimo, tá? Ela vai ter toda a informação disponível para saber tudo aquilo que deve e não deve fazer na vida. É muito comum, infelizmente, muitos babalawos nos deparamos com pessoas que passaram por iniciação e muitas vezes legítimas, mas as pessoas não entendem a verdadeira dimensão do porquê a pessoa se iniciou. Se você não vai seguir as orientações de Ifá, se você não vai seguir os conselhos que esse grupo de babalawos falaram para você em sua iniciação, tá? Não adianta, você está jogando dinheiro fora. Então é importante que a pessoa entenda de que Ifá é para revelar o destino da pessoa. E justamente esse tipo de detalhes, como aconteceu com o Olum Jigin,